E aí galera, tudo bem com todos? Estamos aqui para postar mais um vídeo no canal Escola de Profetas, um canal de estudo, né? Vocês que têm acompanhado a gente nesses vídeos, vocês já entendem, conhecem o perfil do nosso canal. Nosso canal é um canal de estudo. Ninguém tem pretensão de converter ninguém a nada aqui, né? A gente gosta de estudar, ok? E o que a gente tem observado é o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo com as pessoas, que tipo de informação elas estão recebendo a respeito do mundo espiritual, o que são as religiões e o mais importante de tudo, que a gente vai querer conversar um pouco nesse vídeo: o que é a realidade espiritual verdadeira, genuína, né? Isso existe, isso está presente, essa verdade é uma, tá? Então o título desse vídeo que eu quero fazer é a realidade espiritual, que é uma, e as religiões humanas, que é outra coisa. Cada segmento, cada grupo, cada povo, cada local do mundo, né, com o seu livro, tentando explicar a realidade espiritual verdadeira, cada um do seu jeito, né? Então é sobre isso que eu queria falar: a realidade espiritual versus a religião humana de cada grupo, né? O que acontece quando você confronta a religião com a realidade espiritual, né? E obviamente que para a gente fazer um vídeo desse, a gente precisa conhecer a ideologia religiosa de cada grupo, né? Para saber o que cada grupo acha, o que cada grupo pensa, o que cada grupo acredita e de que forma que cada grupo conta a história do que é a realidade espiritual verdadeira, né? Então isso é bem legal. Só que para fazer isso, a gente precisa primeiro, né, ter coragem para, numa posição neutra, avaliar cada segmento, ver o que tem de bom e o que tem de ruim em cada segmento, ok? Tentar, que é a parte mais difícil para o ser humano hoje, né? Uma conexão genuína e verdadeira com a realidade espiritual que está lá, presente, está aqui, presente, né? Sem receber influência das ideologias religiosas humanas. Então precisa colocar um muro aí, porque a quantidade de ideologias, formas de entender, compreender e achar que a realidade espiritual é, cada um acha de um jeito. Então se você estiver vinculado dentro de um sistema, você jamais vai assimilar ou receber uma informação verdadeira que não vá de encontro com a tua ideologia. Então esse é o grande problema hoje, né? Então o que o ser humano está recebendo de verdade, da realidade verdadeira? Se ele está fechado dentro de um sistema. E se algumas coisas desse sistema não condiz com essa realidade, como que ele vai assimilar, né? Então esse vídeo que eu queria fazer é justamente para falar sobre isso, né? A necessidade de hoje em dia as pessoas estarem despertando, acordando, tentando entender o que é uma realidade espiritual que existe, né? Está presente no nosso meio, o que é essa realidade e o que é a religião humana, a ilusão do conto, né? Alguém narrou determinado episódio de um jeito, o outro narrou de outro jeito e o outro narrou de outro jeito. Mas o legal de tudo isso, quando a gente estuda
as religiões humanas, você busca nelas pontos em comum, né? Vou dar alguns exemplos para você, né? Então aqui nós estamos hoje no Brasil, né? Então nosso segmento religioso hoje ele é pertinente a esse povo, a essa comunidade. Se você for para a Índia, a configuração é totalmente diferente. Se você for para a China, a configuração é totalmente diferente. Se você for para países distantes, né? Egito, a configuração é totalmente diferente. Então a gente está condicionado a achar que todo mundo, todo sistema religioso vai girar em torno do nosso, né? Então a gente nunca estudou o sistema religioso dos outros, os livros sagrados dos outros, né? Mensagens que os outros receberam, informações que os outros têm, a gente nunca tem acesso a isso, tá? E a gente acha que todo mundo errado, só nós estamos certos. Né? Então começa por aí, dentro da nossa ideologia. Mas quando, aqui no canal Escola de Profetas, a gente entendeu que para conhecer a realidade verdadeira espiritual, você precisa conhecer o que cada grupo pensa, o que cada povo pensa. Estudando, a gente viu pontos em comum de narrativas, de com o passar do tempo, cada grupo distante um do outro conseguiu trazer uma narrativa que ela é muito similar a outro povo, outro grupo de outra época, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem prático para vocês tentarem entender o que eu estou falando. Vamos pegar as tábuas dos 10 mandamentos, né? Então lá Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, as pedras entalhadas, ok? Se você pesquisar outras culturas e outras religiões, se você pesquisar, né, a pedra esmeralda, que faz parte de uma cultura egípcia anterior às pedras de Moisés, se você observar as pedras escritas sagradas dos Incas, se você parar e estudar, né, registros em pedras, registros sagrados em pedras deixadas por outros povos, né, celtas, egípcios, babilônicos, né? Todos os grupos têm a sua pedra, a sua tábua sagrada com as suas escrituras, né? E cada um conta um determinado episódio de uma experiência que teve com a realidade espiritual, né? Então a gente precisa entender que isso é real, que isso existe. Então a gente precisa sair um pouquinho da nossa caixa e achar que só aquilo que a gente aprendeu com nossos avós, com os nossos pais, ou em algum determinado momento da sua vida você foi inserido dentro de um sistema religioso e você tem aquilo como verdade, e aquilo lá é a sua verdade absoluta, né? Então, se você deu sorte ou deu azar de cair no segmento A, B, C, D ou E, você vai ter uma formação ideológica pertinente àquele nicho daquela comunidade, daquelas pessoas, e aquelas instruções foi a que você recebeu, né? Então isso chama a religião humana, né? Um conjunto de informações pertinentes a um determinado livro sagrado, ok? Que para determinadas pessoas é o único, né? Então eu tenho aqui, a gente sempre fala sobre isso, né? Então a gente tem a Torá para o judeu, livro sagrado, a gente tem o Novo Testamento para o cristão, né? A gente tem os livros dos espíritos para os kardecistas, né? Evangelho segundo o Espiritismo para os kardecistas, livro sagrado, tá? Apócrifos, né? Nós temos os livros dos monges tibetanos, nós temos Lobsang Rampa, nós temos livros hindus, livros sagrados hindus, nós temos a sabedoria dos lamas, né? Nós temos livros sagrados hindus, então todos são livros sagrados, né? Nós temos a cabala judaica, conhecimentos profundos desse mundo espiritual,
né? Essa realidade espiritual que existe. Nós temos as Bíblias, tudo livro sagrado, tudo experiências que alguns homens tiveram com esse mundo espiritual e ali narraram acontecimentos, ok? Então, para iniciar esse vídeo, eu queria que você parasse um pouco para pensar com coragem, né? Isso aqui é um vídeo de estudo, ninguém quer converter ninguém a nada, e entender que a realidade espiritual, o Criador, o mundo espiritual, ele opera num planeta que tem todos esses grupos, que tem todos esses povos, e as experiências, sim, acontecem com todos os grupos, não acontece só com o seu grupo, só com o seu Deus, só com o seu modelo, com a sua ideologia. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Criador cuida de todos. Todos têm propósitos, todos têm experiências, todos estão inseridos dentro de uma região do planeta. Todos trazem com ele a cultura desse local, a família, as pessoas, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa realidade é a verdadeira, né? Então, como é possível, né, você dentro de um segmento, vamos pegar aí, dentro da tua ideologia religiosa, você tem uma formatação de como é depois que morre, né? Como a tua formatação vai ser igual para o cara que vive a 10 mil quilômetros de você, né? Se você conversar com um judeu ortodoxo, rabino, então toda a fala, todo o ensinamento é que lá no mundo espiritual tem assembleia, né, rabínica, né? Tem lá o tribunal rabínico e todo mundo que morre vai lá ter um tete-a-tete com os sábios, com Abraão, Moisés e com todos os personagens pertinentes à cultura judaica. Então estão lá, né, reunidos, e quando as pessoas morrem elas vão passar pelo tribunal celestial. Eu fico imaginando um budista na China que não tem acesso a essas informações, quando ele morrer ele vai encontrar com Abraão e ele vai acordar no tribunal celestial de Rabino, né? Eu fico imaginando se essa cultura acha isso, né? O índio que mora no interior do Amazonas, quando ele morre ele vai ser recebido por rabinos de Talit no mundo espiritual, ali no tribunal celestial, para fazer um julgamento, né? Eu acho que dentro do cristianismo, os evangélicos, quando eles acordarem, vão acordar despertados com Jesus, ceando com eles nas nuvens. Então, se o cara que nasceu no interior da Índia, dentro de uma comunidade ali, que segue a sua ideologia religiosa, a hora que esse cara acordar para o evangelho, ele não vai encontrar com Jesus, ele vai para o lago de fogo e enxofre, porque ele não aceitou Jesus como seu único salvador. Então aquela família que nasceu naquela comunidade não vai acordar, né? Na verdade já vai direto para o lago, né? Ah, mas Deus vai julgar ele separado. Quem que vai julgar, né? Se ele participa de uma ideologia totalmente diferente. E o contrário também, né? Se você pegar aí dentro de uma cultura de uma tribo africana, um rabino vai acordar dentro daquela ideologia, dentro daquele sistema. Então, pessoal, tudo são formatações, né, escritas por homens que criaram as religiões, e cada um tem o seu modelo, né, de se relacionar com essa realidade espiritual que é genuína e verdadeira, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é essa diferença, né? A realidade espiritual verdadeira, ela está fora das ideologias humanas, ela está fora dos sistemas religiosos existentes, né? Então as histórias pós-morte vão encontrar com Yeshua, né? Lá no mundo espiritual,
e ali vai acontecer determinadas coisas, né? E o budista também vai encontrar com Yeshua. E os monges tibetanos que jamais ouviram falar de Yeshua vão encontrar com Yeshua, né? Os índios do interior das matas distantes vão encontrar com Yeshua, né? O esquimó que mora no Polo Norte tem sua cultura religiosa vai encontrar com Yeshua, ou com Jesus, ou com Moisés, ou com Abraão, ou com Maomé, ou com seja lá quem for, né? Então a gente está vivendo um tempo que é importante a gente parar para refletir e para estudar que existe uma realidade espiritual genuína, verdadeira, criada pelo Criador do Universo, por suas criaturas, que está em movimento, e todas as pessoas que nasceram neste planeta têm propósitos a cumprir. Todas as pessoas buscam esse relacionamento. Todas as pessoas são filhos, né? Não existe povo separado, povo escolhido, povo eleito. Isso aí é religião humana. Deus não vai rejeitar sua criação. Deus não vai rejeitar seus filhos. Deus não vai rejeitar suas criaturas por causa do local o qual nasceram. Deus não vai rejeitar pessoas porque Ele, o Criador, escolheu nascer-se no lugar A, no lugar B ou no lugar C, e eles não tiveram oportunidade de fazer parte desta comunidade. Então a gente precisa crescer um pouquinho espiritualmente, a gente precisa entender que a realidade espiritual é uma, que o Criador de tudo e de todos é um, está no controle de todas as coisas, ok? Aí chega a religião e faz a cabeça de cada um, formata dentro do cérebro um modelo, né, de como são as coisas no mundo espiritual, né? Então aí só tem 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 20.000 modelos de como isso acontece, só isso, né? E eu e você no meio, né, de tudo isso, tentando entender a realidade espiritual genuína e verdadeira, que não é nenhuma dessas 7.000, 8.000, 9.000. Cada uma delas tiveram experiências com a realidade espiritual e narram suas experiências, ok? Todas elas tiveram experiências. Ah, mas eu tive uma experiência muito forte. Eu sou evangélico, eu tive uma experiência com Jesus. Eu sou messiânico, eu tive uma experiência com Yeshua. Eu sou judeu ortodoxo, eu tive uma experiência com Abraão. Eu sou espírita, eu tive uma experiência com espíritos de luz. Eu sou hindu, eu tive uma experiência com um deus hindu. Eu sou muçulmano, eu tive uma experiência com Alá. Pessoal, todos os seres têm experiências espirituais. E quem é aquele que pode dizer a minha experiência foi verdadeira e a sua experiência é falsa? Você foi enganado. Quem é a pessoa que pode fazer isso? Quem é a pessoa que pode dizer isso? Ok? Então a gente precisa chegar num nível de amadurecimento para receber informação da realidade espiritual genuína. A gente precisa chegar num nível de entendimento para poder assimilar informações que vêm do mundo espiritual genuína. Só que você só vai acessar esse conhecimento se você entender que você precisa estar livre das religiões humanas. Porque como um conhecimento genuíno chega até você, se você está condicionado à sua ideologia religiosa. Se aquilo que te ensinaram não é, como que a realidade espiritual genuína vai te trazer uma informação se automaticamente você já vai descartar porque não faz parte da sua ideologia? Eles vão trazer essa informação para você à força. O Criador vai inserir dentro da tua cabeça uma verdade à força.
Não, isso não acontece, né? Então, quando a gente fala em relacionamento com a realidade espiritual genuína, o primeiro conceito que a gente precisa entender é o da liberdade, tá? Em todas as ideologias nós vamos ter os textos chaves. E esses textos escritos, todos eles têm um fundo de verdade e cada uma narra de um jeito. Né? Por exemplo, descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Esse texto é muito simples. Que verdade é essa? A verdade do seu Deus e da sua ideologia? Ou a verdade que, se você entender esse conceito, você é livre para receber do mundo espiritual instruções genuínas, porque você não está com a tua mente fechada, bloqueada por um sistema e uma ideologia que teus avós te ensinaram, né? E se eles estivessem errado? Como que essa informação genuína chega até você? Ah, mas nós tivemos os nossos mártires, nossos deuses, nosso exemplo, nosso Deus encarnado, nosso Messias, nosso Buda, nosso profeta, nosso Moisés, nosso Abraão, nosso Enoque, nosso Melquisedeque, nosso Hindu, nosso Lubzang Rampa. Todos tiveram personagens verdadeiros, genuínos, cheios de conhecimento verdadeiro da realidade espiritual, e todos eles deixaram um legado neste planeta, todos eles, trazer a verdade, trazer para o ser humano uma porção de conhecimento que receberam, e todos receberam. A questão é, o que os homens fizeram com a história desses homens? As narrativas nos livros contadas conta realmente o que o Yeshua fez? Ou a narrativa contada é pertinente a um grupo religioso que tem interesse em usar esses acontecimentos para arrebanhar pessoas para o seu governo? Né? Então a gente entende que esses homens todos existiram, viveram, deixaram um legado, trouxeram instruções. Seres extremamente grandiosos, iluminados, evoluídos, com um contato genuíno com a realidade espiritual verdadeira, e que passaram por aqui e deixaram seu legado. A questão é que todas as histórias destes homens, contadas por outros homens, foram adulteradas e formatadas para cumprir propósito para esse grupo. Vocês conseguem entender isso? Né? Então, se você pega, né, a história, vamos falar que a gente está no Brasil, né, o Jesus, Yeshua, Messias, né, cada segmento religioso conta uma história de um jeito, né? Então, o que que acontece? Eu acho que ele aqui agora no meio da gente iria dizer o que que vocês estão fazendo com a minha história. Que tipo de ensinamento que eu levei, que vocês assimilaram, e por que que vocês fizeram isso com a minha história? Isso para Jesus, isso para Moisés, isso para Abraão, isso para Enoque, isso para Buda, isso para todos esses seres que, se eles deixaram o nome dele na história, e se eles influenciaram uma civilização, não é qualquer um que consegue fazer isso, né? E eles eram seres especiais, iluminados, né? Agora, a religião do outro, a ideologia do outro pega esse ser e coloca ele no pacote dos enganadores, né? Então, o meu Messias, o meu ídolo, o meu Deus é o certo, né? Todos os outros seres que passaram por esse planeta e deixaram o seu legado te enganaram, né? Todos os outros te enganaram, né? Então você pega para o evangélico, Buda enganou,
Moisés enganou, Krishna enganou, Dubzang Rampa enganou, Maomé enganou, todo mundo enganou, né? Todos os homens que fizeram, só Jesus, né? O Jesus do evangélico, que é o Salvador, né? Eu falo Jesus do evangélico porque se você pegar o homem, aquele que veio e andou e deixou um legado, você tem 5 ou 6 versões de histórias do que ele fez. O Jesus é o do evangélico, o Exu é do messiânico, né? Não sei se as pessoas estudam, sabem, mas ele tem uma importância fundamental no Islã, né? Dentro dos árabes ele tem um respeito gigantesco à pessoa desse homem Jesus, né? Que mudaram o nome dele. Então, pessoal, a gente precisa entender que o mundo espiritual, a realidade espiritual é única, é precisa, né? Tudo está em movimento, operando para todos os seres humanos de todo o planeta, né? E os grupos vêm aí e se subjugam ao povo escolhido, né? Nós fomos escolhidos pelo Criador, nós somos os eleitos, né? Nós temos alma divina, mas ninguém tem, né? Então as pessoas vêm com esse discurso ideológico, religioso. Nós temos o livro sagrado, vocês não têm. O livro sagrado é nosso. Nós somos comprados e remidos com o sangue do Cordeiro. Vocês não. Se vocês quiserem que vocês pertençam ao nosso grupo, porque senão vocês vão morrer queimado, né? Nós temos acesso aos espíritos de luz, vocês não. Se vocês quiserem ter acesso aos espíritos de luz, venha no nosso centro se comunicar com eles, né? Nós somos equilibrados porque nos conectamos com a energia que nos equilibra. Se vocês quiserem, venham até nós. Então é sempre nós, né? Nosso grupo, o nosso jeito de fazer as coisas, o nosso Deus, o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso Reb, né? Então isso é religião humana, né? Isso aí está presente em toda a cultura, em todo o povo, e todos tiveram experiências espirituais, todos os grupos, né? Boas e ruins, verdadeiras e falsas, né? Então a grande verdade é que não tem um único homem capaz de te explicar a realidade espiritual verdadeira, pós-morte, que acontece. Nenhum grupo consegue fazer isso, tá? Quando a gente começa a entender esses conceitos, quando a gente consegue entender que o nosso mundo vive essa realidade espiritual, só nos resta estudar, respeitar cada segmento, sair do egocentrismo religioso que todo o planeta e toda a salvação gira em torno do meu modelo. Todos os outros modelos é invenção do coisa ruim, né? Que quer te desviar, né? Então há muita mitologia, muito folclore, muita fantasia, né? As pessoas não param para tentar se colocar na posição de Deus, né? E Deus, olhando para tudo isso, fala: não mandei fazer nada disso, né? Eu não vou matar ninguém queimado, né? Eu não vou destruir A, B, C, D, E porque pensam diferente do F, G, H e J, né? As pessoas precisam crescer um pouco, entender da grandeza e da justiça e do amor do Criador, né? Se as pessoas pararem para entender esses conceitos, elas começam a ter mérito para receber um pouquinho desse conhecimento. Pessoal, você acha que o conhecimento espiritual genuíno, que está disponível para todas as pessoas, Deus vai comercializar esse conhecimento? Você só vai receber esse conhecimento genuíno se você tiver mérito
se você merecer receber desse conhecimento. E esse conhecimento ele chega até cada um, independente da religião que esteja, independente do lugar do planeta que viva, esse conhecimento chega a todas as pessoas que tiverem mérito para adquirir esse conhecimento. Ok? E o grande problema das religiões hoje, né, a bomba atômica da religião hoje, são duas que eu vou narrar para vocês, tá? Primeiro, quem adquire esse conhecimento genuíno e verdadeiro, que é nada do que vocês conhecem aí por religião, tá? É um conhecimento genuíno, verdadeiro, experiências verdadeiras. Esse conhecimento, quando chega e chegou para Jesus, para Yeshua, para Moisés, para Davi, para Enoque, para Melquisedeque, para Isaías, para Jeremias, para Elias, para Lubzang Rampa, para Gandhi, para Buda, para Allan Kardec. Esse conhecimento chegou para essas pessoas, sim, porque eles deixaram um legado espiritual, tá? O problema é que quando esse conhecimento chega, o que esse indivíduo fez com esse conhecimento? Então, nos dias de hoje, se esse conhecimento chegar com magnitude para um cidadão, se um cidadão adquirir esse conhecimento hoje, primeiro a bomba atômica, né? O ego, né? Que ele vai se tornar: eu sou o cara, eu sou o portador da verdade, eu recebi a unção, eu sou o patriarca, eu sou o seu pai espiritual, eu sou o seu líder. Cada eu desse vai colocar ele na lista dos falsos profetas, né? Cada eu desse vai romper drasticamente toda a informação que ele recebeu do mundo espiritual genuíno e vai colocar ele na situação de um falso líder, de um falso profeta, né? Então a primeira bomba atômica de receber muito conhecimento do mundo espiritual é essa, okay? O eu, né? Quem hoje está preparado para receber grande porção de conhecimento da realidade espiritual verdadeira. Bom, galera, continuando aqui, dei uma pausa, ajustar o equipamento. Primeira bomba atômica de receber o conhecimento, o ego, né? A segunda bomba atômica, tá? E essa não tem como escapar, pessoal. Chama-se o dinheiro, grana, tá? Pessoal, toda informação religiosa genuína que chega é utilizada pelas religiões de forma direta ou indireta para justificar receber dinheiro. Todo mundo quer comercializar a religião para ganhar dinheiro, tá? E usa como válvula de escape ações comunitárias para ajudar o ser humano, para poder justificar tudo que se cobra para trazer informações pertinentes à realidade espiritual verdadeira, ok? Então hoje realmente todos os segmentos, escandaloso, né? Olhar esse cenário e ver que estão todos desesperados, correndo atrás do seu dinheiro. Em troca, eles vão te ensinar, né? Ele, líder, vai te ensinar o que é a realidade espiritual verdadeira, né? O judaísmo se cobra para tudo, para te ensinar a Torá. Os evangélicos se cobra para tudo, para você fazer o seminário apostólico e se tornar um pastor, né? Os outros segmentos
desconheço os mecanismos de arrecadação, mas na verdade todo mundo quer vender aquilo que o Criador te revelou, né? E a válvula de escape é: nossa, o dinheiro é para manter o nosso ministério, o dinheiro é para manter a nossa sinagoga, o dinheiro é para ações sociais, o dinheiro que recebemos é para comprar cesta básica, o dinheiro que nós recebemos é para montar uma escola. Essa é a válvula de escape da religião para justificar a corrida financeira atrás do seu dinheiro. A Coca-Cola faz ações sociais, tem creche, tem programas para desenvolvimento das crianças e cesta básica, a Volkswagen tem, a Shell tem, a Petrobras tem, a Natura tem, todas as empresas têm mecanismos de fazer a caridade, distribuir parte dos seus recursos com o meio ambiente, com as pessoas, e não são instituições religiosas. Você não precisa ser uma instituição religiosa para fazer caridade, né? Só que essas empresas, elas são verdadeiras, né? Elas falam que elas fazem essas ações com os dinheiros recebidos na venda dos seus produtos. Já o religioso não. O religioso, ele usa desses mecanismos para justificar, né? E ele pega um pedacinho e compra uma BMW, né? E compra um apartamento de cobertura, e compra uma fazenda de gado, né? No meio desse trâmite de ajudar as pessoas, né? Isso chama religião. E aí eu queria que você parasse um pouco e você fosse verdadeiro com você e o que Deus acha de tudo isso. Deus, Criador, vai trazer uma porção de conhecimento para um sistema religioso, uma chave espiritual, um conhecimento profundo, para que esse sistema religioso, com a posse desse conhecimento, cresça e possa comercializar esse conhecimento. Você vai pagar apenas 12 parcelas de R$50 por mês e eu vou te trazer a chave do conhecimento espiritual que eu recebi. O Criador faz parte desse sistema religioso, o Criador faz parte desse mecanismo humano, ele vai ser conivente com essa situação? Quem é corajoso, quem é verdadeiro consigo mesmo, né? Realidade espiritual genuína jamais vai compactuar com sistemas religiosos que comercializem a informação genuína. O mundo espiritual está em movimento, querendo se conectar, querendo trazer luz, querendo trazer a verdade ao ser humano, querendo fazer ele entender como as coisas funcionam, né? Só que é gotas, gotas, gotas em cada sistema, em cada ideologia, porque jamais esse sistema vai se relacionar com quem pretende vender essa informação para manter seu ministério, sua sinagoga, sua igreja, sua comunidade, seja lá o que for. Então a conclusão que a gente chega é que ninguém está recebendo porção de conhecimento genuína nos dias de hoje, tá? Muito poucas pessoas, porque as pessoas, para receber essa porção, elas não podem, hipótese nenhuma, receber uma moedinha de 10 centavos para compartilhar dessa informação, né? Mas como que eu vou manter o meu ministério? Como que eu vou manter a minha sinagoga? Como que eu vou manter? Você vai manter com o dinheiro do seu trabalho. O Criador, ele supre tudo para todos. O meu
trabalho secular vai prosperar. E quando eu tiver recursos suficientes, eu vou fazer uma reunião, eu vou convidar as pessoas, eu vou trazer uma palestra, eu vou trazer uma informação e eu vou bancar com o meu dinheiro. Nós do canal Escola de Profetas, até uns 2, 3 anos atrás, nunca cobramos um centavo para nenhuma reunião, para manter ministério, para manter live ou para manter o canal. A gente se recusa a receber qualquer tipo de doação. Se você quiser fazer uma doação para o canal Escola de Profetas, nós vamos recusar. Nós não vamos aceitar nenhum tipo de doação. Até 2 anos atrás, nos encontros que a gente fazia de estudo, a gente só cobrava a despesa do local e cada um pagava a sua alimentação e seu hotel. Isso até 2 anos atrás. A partir de 2 anos atrás, a gente só vai fazer evento e eu vou te convidar e você vem, aí eu vou bancar o seu hotel, eu vou bancar o espaço, eu vou bancar a sua apostila e eu vou bancar a sua comida. Você não vai gastar R$1. Se não der para fazer desse jeito, eu não faço. E os últimos encontros que a gente fez, a gente bancou tudo, tá? Com dinheiro secular que vem do trabalho e da prosperidade que o Criador assim o faz. Esse é o nosso modelo de entender como a gente deve lidar com a informação espiritual, ok? Então a informação espiritual, ela vem através de mérito, através de verdade, através de interesse único para o reino. E eu quis fazer esse vídeo longo, demorado, porque o canal Escola de Profetas, ele está sempre em transição. Se você pegar os vídeos anteriores, eles têm uma narrativa, e depois eles têm uma outra, e agora a gente está entrando numa nova fase, Uma fase que a gente está entendendo que o mundo recebeu uma sentença, o mundo todo está de quarentena, o mundo espiritual está dando mais uma oportunidade para os sistemas religiosos despertarem, acordarem do sono, pensar em tudo que eu falei, parar com essa história de que nosso modelo é verdadeiro, nós somos os escolhidos e o resto, ou vocês se convertem a nós ou vocês vão tudo para o inferno. Parar com isso, entender que a realidade espiritual é uma, a religião humana é outra. E acredito que as pessoas, se entenderem esses princípios e tudo que eu narrei, elas vão começar agora a entrar e ter a oportunidade de entrar num novo ciclo de conhecimento, de revelação, se elas adquirirem mérito para receber. Então, pessoal, agora nós estamos vivendo um tempo em que há uma transição espiritual muito grande, o conhecimento chegou. Então eu estou aqui tendo a oportunidade de fazer esse vídeo, colocando a minha opinião humilde, sincera. Não tenho nenhuma dificuldade de estar errado em algum ponto, Mas o canal Escola de Profetas, ele busca agora uma ligação genuína, uma ligação verdadeira, E tudo o que o ser humano recebe vem por inspiração. Todo conhecimento chega através de luz, de relacionamento, de verdade, de santidade, Mas todo esse conhecimento só chega se você tiver mérito, qualquer um. Então a gente entendendo esse princípio, a gente quer despertar nas pessoas o conhecimento, esse entendimento de ter que adquirir por mérito as coisas espirituais, E tá todo mundo fechado para o seu sistema. E os sistemas religiosos, alguns deles são muito covardes.
Alguns homens, eles foram muito sagazes quando eles trouxeram um ensinamento que você não vai conseguir nada por mérito. Você só vai conseguir se você se render ao meu Deus. Se você se confessar e aceitar o meu Deus, aí você vai conseguir as coisas espirituais. Por mérito e pelas obras você não vai conseguir nada. Gente, olha o ensinamento que chegou às pessoas, né? Que não é por mérito espiritual, elevação, que você vai conquistar um relacionamento genuíno com a realidade verdadeira. Você só vai conseguir se você se render à minha ideologia religiosa e ao meu Deus. Esse é o conhecimento que está por aí, né? Então vocês tinham que refletir um pouco sobre isso. Refletir sobre um pouco sobre os povos, refletir sobre um pouco se foi o Criador que escolheu que cada um nascesse em determinado lugar do mundo, né? E nós aqui no canal Escola de Profetas, a gente está entendendo que agora a gente vai entrar nessa era do conhecimento, né? O shofar está aqui, a trombeta que desperta, tá? O shofar antigamente entrou na vida da gente dentro do segmento judaico, dentro das celebrações, dentro dos rituais, e hoje ele está lá, né? Faz parte das celebrações e dos rituais, mas a gente entende que hoje o shofar ele tem uma função fora dos sistemas religiosos, né? Eu tenho um vídeo que a gente postou do som no mundo espiritual, e os sons eles têm algo verdadeiro trazido do mundo espiritual, que ele mexe com a alma, com o sentimento da pessoa. Então o que que acontece? O shofar ele tem um som que ele desperta as pessoas, mas não desperta as pessoas para que as pessoas acordem para um sistema religioso. Não desperta a pessoa para que ela se torne membro da comunidade XYZ. O shofar ele desperta a pessoa para ela entender o que ela é. Você é um ser, você é uma energia, é uma consciência. E essa consciência ela tem propósitos a cumprir, né? Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, que a gente vai falar do que é a sua consciência. Então, eu queria dar essa pincelada nessa parte 1, para as pessoas realmente entenderem onde elas estão, que sistema religioso que você está inserido, o que você acha a respeito dos outros sistemas, dos outros povos, das outras civilizações, dos outros livros sagrados, das outras comunidades, se essas pessoas têm relações e têm experiências verdadeiras ou não, ou se é só você, né? Então esse vídeo é para você começar a pensar, é começar a entender que o mundo espiritual, a realidade verdadeira, existe. E onde você está inserido nesse meio exclusivista, é só os teus, só a tua comunidade, ou os outros povos que venham até nós, se eles quiserem a salvação, salvar de quê? Né? Da tua verdade ou da tua mentira? Então esse vídeo é para a gente confrontar realidade espiritual com religião humana, tá? E agora eu vou fazer o vídeo 2, que a gente vai falar mais da tua consciência espiritual ligada à realidade espiritual. Esse processo, essa ligação, como receber, como doar, né? Quem é você nesse mundo e quem é você no meio das religiões, tá? Então esse é o vídeo que a gente vai fazer. Queria que você refletisse sobre a necessidade do ser humano acordar, a necessidade do ser humano entender que ele está dentro de um sistema religioso, porque ele recebeu essa instrução num determinado período de alguém, e se é só isso que existe, né? Se venham todos ao meu sistema religioso que vocês serão salvos.
ou se não é bem assim que funciona, tá? Então eu deixo esse vídeo aí para vocês e eu vou estar postando agora um para falar da tua consciência no universo. Quem é você? Grande abraço, até o próximo vídeo.